Olá pessoal, beleza? Quer dizer, melhor eu falar olá senhoras e senhores, sargentos, subtenentes e praças com mais de 15 anos de trabalho na Polícia Militar de São Paulo, é isso mesmo? Eu descobri que a resolução dessa prova de hoje, que é a prova do quadro auxiliar de oficiais da Polícia Militar de São Paulo do ano de 2016, esse concurso é destinado a esse público, tá certo? Ou seja, se for isso mesmo, é um público super qualificado. Se você ainda não viu, eu já disponibilizei a resolução da prova de matemática para esse mesmo concurso do ano de 2017. O link vai aparecer para você aqui agora. Nesse link tem a prova de 2017. Bom, por ser um público tão qualificado assim, é claro que você vai se inscrever neste canal que também é muito qualificado, não é não? Então clica nessa carinha aqui do lado, ó, se inscreve por favor para ajudar o canal a crescer e compartilhe o link do canal nas suas redes sociais ou manda para alguém que você sabe que está se preparando para algum tipo de concurso público ou também para o Enem. Valeu? Para quê? Para ajudar o canal a crescer e me ajudar a alcançar as minhas metas também, né? Eu tenho metas também, entre elas conseguir verba para comprar um computador novo, já que o meu tá capengando. Então vamos ver se eu consigo fazer isso até o fim do ano, beleza? Bom, quem sugeriu a resolução desse vídeo foi um inscrito aqui do canal, o Nelson. Valeu pela sugestão, Nelson. E ele pediu para eu dar uma atenção especial ao enunciado, a interpretação do enunciado das questões. É algo que eu já tento fazer normalmente nos meus vídeos, mas que eu vou tentar fazer ainda mais neste vídeo aqui, beleza? De qualquer forma, se você tiver qualquer dúvida em relação às questões que eu vou apresentar para você aqui, pode me escrever, deixa sua dúvida aqui embaixo, ó, nos comentários do vídeo, que eu sempre respondo tentando te ajudar. Valeu? Mas vamos lá começar a resolução para garantir a sua vaga, a sua aprovação nesse concurso. Vamos lá? A primeira questão dizia: no auditório de uma empresa há um total de 360 assentos. Aí você já para e pensa, né? Assento é com C mesmo ou esse assento é com dois S? No caso, esse auditório tem 360 assentos com dois S, valeu? E no início de uma palestra, as pessoas presentes ocupavam 4/5 do número total de assentos. Vamos ver então o que o problema falou. Lá no auditório tem 360 lugares e 4/5 desse total estão ocupados no início da palestra. Quantos assentos então estão ocupados no início da palestra? 4/5 ou seja, vezes 360. Sempre que ele falar 4/5 de alguma coisa, é 4/5 vezes essa alguma coisa. No caso, a alguma coisa aqui é o número total de assentos, ou seja, 360. 4/5 vezes 360, a gente pode simplificar aqui, ó, 360 dividido por 5. 36 dividido por 5 dá 7, né? 7 vezes 5, 35. 36 menos 35 sobra 1. Aí vai ficar 10 dividido por 5. 10 dividido por 5 dá 2, ou seja, 360 dividido por 5 dá 72. 4 vezes 72 é igual a 288. Então, no início da palestra, tinham 288 pessoas sentadas lá nos lugares do auditório. Continuando, após alguns minutos do início da palestra, chegaram mais algumas pessoas, aqueles atrasados que sempre chegam depois, né? E, dessa forma, 5/6 do número total de assentos ficaram ocupados. Então, os atrasados que chegaram ocuparam mais lugares. E aí, o total de lugares ocupados passou a ser de 5/6 do número total de assentos. Ou seja, 5/6 vezes o número total de assentos, vezes 360. Aqui a gente também pode simplificar 360 por 6. 36 dividido por 6 dá 6. Então, vai ficar 6, 0, que é 60. 5 vezes 60 dá 300. Ok? Então, no início tinham 288 pessoas, depois chegaram mais pessoas e ficou um total de 300 pessoas. O número de pessoas que chegaram após o início da palestra foi de quanto? Moleza isso, né? Se tinham 288, chegaram mais, ficaram 300, para a gente calcular quantas pessoas chegaram, basta subtrair 300 menos 288.
300 menos 288. 0 não dá para subtrair, né? Então, vou pegar emprestado aqui, ó. 3 passa 1 para cá, vai ficar 10. 10, vou ter que passar 1 para cá, né? Então, vai ficar 9 aqui e 10 aqui. 10 menos 8 dá 2, 9 menos 8 dá 1 e aqui, se eu passei 1, vai ficar 2. 2 menos 2 dá 0. Então, chegaram 12 pessoas. Essa é a resposta da questão, a letra C. Certinho? Dúvidas para essa e para qualquer uma das questões? Como eu já disse, se tiver dúvidas, pode deixar suas dúvidas aqui embaixo nos comentários do vídeo. Na descrição do vídeo aqui embaixo, você vai clicar em mostrar mais, eu vou deixar para você o link de outras questões relacionadas aos assuntos das questões dessa prova. Então, vou deixar para você, por exemplo, o link de uma questão envolvendo frações. Para quê? Para você treinar. Como eu sempre digo, uma das melhores formas de aprender é treinando, pegando os exercícios para fazer. Então, você acessa essas outras questões aqui que estão na descrição do vídeo e pausa o vídeo, tenta resolver, depois você volta lá para ver se você acertou ou se tiver dúvidas para esclarecer as suas dúvidas. Beleza? Vamos para a segunda questão. Essa questão é uma questão de porcentagem, mas é uma questão tranquila, olha só. Considerando-se o número total de participantes de um congresso, então, aqui já para. Ele mandou a gente considerar os participantes de um congresso. A gente não sabe quantos são esses participantes. Então, a gente vai falar que o número total de participantes do congresso é X. Basicamente, quando a gente não sabe alguma coisa, a gente chama de X, né? Então, tem X pessoas lá participando do congresso. Constatou-se que 40% eram mulheres. Então, 40% dessas pessoas, desse X, eram mulheres, ok? Vamos ver quantas mulheres tinham, então. 40% de X, ou seja, 40% do total de participantes do congresso eram mulheres. Se você acompanha aqui o canal, você sabe que muitas vezes eu gosto de resolver porcentagem usando fração. 40% é a mesma coisa que 40 dividido por 100, né? 40%, beleza? O dia eu já falei para você que você vai substituir por multiplicação e é 40% do número total de participantes. Se o número total de participantes é X, é 40% vezes X. Aqui simplificando, ó, corta esse 0 com esse 0, vai ficar 4 sobre 10, divide tudo por 2. 4 dividido por 2 dá 2, 10 dividido por 2 dá 5. Então, existem 2/5 de X de mulheres entre os participantes desse congresso. Continuando, sendo 15% delas, 15% das mulheres estrangeiras. Então, quantas mulheres estrangeiras existem? 15% das mulheres. A gente viu que as mulheres são 2/5 de X. Então, 15% de 2/5 de X corresponde ao número de mulheres estrangeiras. Conseguiu entender? Eu estou fazendo porcentagem sobre porcentagem. 40% do total eram mulheres e desse número, 15% eram mulheres estrangeiras, ou seja, 15% do número de mulheres, de 2/5 de X. Aqui é a mesma coisa, 15% é 15 dividido por 100, de é vezes 2/5 de X, né? Aqui a gente simplifica também, ó. Esse 2 pode cortar com 100, 2 dividido por 2 dá 1, 100 dividido por 2 dá 50. 15 dividido por 5 dá 3. Então, sobra 3 sobre 50 vezes X, ok? Continuando, e que entre os homens, 360 eram estrangeiros. Então, a gente tem 360 homens estrangeiros. Se o número total de estrangeiros nesse congresso, entre homens e mulheres, então se eu pegar os homens e as mulheres estrangeiros e somar esses homens e mulheres, isso vai corresponder a 30% do número total de participantes. Vamos fazer isso, transformar isso em número? Ó, se eu somar os homens estrangeiros com as mulheres estrangeiras, isso vai ser igual a 30% do número total de participantes, ou seja, 30% de X. Qual que é o número de mulheres estrangeiras? 3 sobre 50 vezes X.
o número de homens estrangeiros, 360. Então, 3 sobre 50 vezes x mais 360 é igual a 30% do número total de participantes, 30% de x. Isso aqui, 30% de x, você já sabe como é que eu gosto de resolver. É 30 sobre 100 vezes x, concorda? Vamos fazer isso? 3 sobre 50 vezes x mais 360 é igual a 30% vezes x. Se você não gostar de resolver com fração e preferir resolver com número decimal, não tem problema nenhum, beleza? Pode resolver, vai dar certo do mesmo jeito. Então, aqui a gente precisa tirar o mínimo múltiplo comum entre 50 e 100, né? Para quê? Para eliminar o denominador. O mínimo múltiplo comum entre 50 e 100 é 100. Vamos tirar? Então, 100. 100 dividido por 50 dá 2. 2 vezes 3x dá 6x. Mais 100 dividido por 1 dá 100. Vezes 360 dá 36 mil. Ok? Isso é igual. 100 dividido por 100 dá 1, vezes 30x dá 30x. Se eu tirei o MMC dos dois lados da igualdade, eu posso cortar o denominador. Aí vai sobrar 6x mais 36 mil é igual a 30x. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse 6x e passar para o lado de cá. Ó. Se ele está positivo, ele vai passar negativo. Então, vou ficar com 36 mil é igual a 30x menos 6x. 30x menos 6x dá 30 menos 6, 24x, né? Agora, eu vou pegar esse 24 que está multiplicando o x, passar para o lado de cá. Se ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Vou ficar com 36 mil dividido por 24. 36 mil dividido por 24, fazendo essa continha, você vai chegar no resultado de 1.500. Então, o total de participantes do congresso era 1.500. É isso que ele quer saber, ó. Então, o número total de participantes desse congresso é exatamente isso que ele quer saber. Então, a resposta é a letra D. Ok? Dúvidas? Se tiver dúvidas, pode perguntar. Na descrição do vídeo também tem uma questão de porcentagem para você treinar. Ok? Vamos para a terceira questão. Essa questão é bem legal. Ó. Em uma gráfica, 5 máquinas, todas com a mesma capacidade de produção, imprimem juntas um lote de folhetos em 6 horas. Então, existem 5 máquinas, elas têm todas a mesma capacidade de produção e elas vão imprimir um lote de folhetos em 6 horas. Então, em 6 horas, essas 5 máquinas imprimem um lote de folhetos. O número de horas necessárias. Então, se ele quer saber o número de horas necessárias, a gente vai chamar o número de horas de x. É o que ele quer saber. O número de horas necessárias para imprimir 2 lotes desses folhetos, utilizando apenas 3 máquinas, então aqui em vez de 5 vão ser 3 máquinas, vai ser de quanto? Uma informação diferente aqui, ó, são esses 2 lotes, mas a gente pode calcular quantas horas essas 3 máquinas vão gastar para imprimir um lote, depois a gente multiplica por 2, porque serão 2 lotes, ok? O que você tem que perceber aqui é que quanto menos máquinas existirem, mais tempo vai ser necessário para imprimir esse lote, concorda? Se tem menos máquinas, a produção cai, você vai gastar mais tempo. Isso significa que aqui a gente tem uma regra de 3 inversa. Como é que você resolve uma regra de 3 inversa? É só você seguir o sentido das setas. Você vai pegar, se essa seta está descendo, você vai pegar o de cima dividido pelo de baixo, 5 dividido por 3. Isso vai ser igual, se a seta aqui está subindo, o de baixo dividido pelo de cima, x dividido por 6. Conseguiu visualizar? O de cima dividido pelo de baixo é igual ao de baixo dividido pelo de cima. Só seguir o sentido das setas. Aí, aqui é moleza. Para resolver e achar o x, basta a gente multiplicar cruzado. Eu vou pegar esse 6, passar para o lado de cá. Ó. Então, se ele está no denominador, ele passa para o numerador multiplicando, vai ficar 5 vezes 6 dividido por 3. 6 dividido por 3 dá
2. 2 vezes 5, 10. Então, x é igual a 10. 3 máquinas vão gastar 10 horas para imprimir um lote. Mas ele não quer saber quantas horas são necessárias para imprimir um lote. Ele quer saber quantas horas são necessárias para imprimir 2 lotes. Então, vai gastar o dobro do tempo, né? Para imprimir um lote, elas gastam 10 horas. Para imprimir 2 lotes, elas vão gastar 2 vezes 10, 20 horas. Essa é a resposta da questão, a letra B. Certinho? Dúvidas? Se tiver dúvidas, pode deixar suas dúvidas aqui embaixo nos comentários. Para essa questão, também vai ter uma questão de regra de 3 inversa para você treinar. Vamos para a questão 4, vamos lá? Para uma festa foram compradas várias garrafas de vinhos, porém, tipos e preços diferentes conforme mostra a tabela. Então, a gente tem aqui 4 tipos de vinhos, a quantidade de garrafas que foram compradas e o preço de cada um desses vinhos, né? O preço unitário. Considerando-se o número total de garrafas compradas, então, qual que foi o número total de garrafas compradas? Que eu fiz aqui antes. Ele deu a quantidade de garrafas e o preço de uma garrafa. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, antes de continuar a leitura, é ver quanto que ele vai gastar na compra de cada tipo de vinho. Então, por exemplo, o vinho do tipo A são 6 garrafas, cada uma custa 22. Ele gastou, comprando vinho tipo A, 6 vezes 22. 6 vezes 22 dá 132. Vinho tipo B, 8 garrafas, cada uma custava R$19. 8 vezes 19 dá 152. O vinho C, ele comprou 12 garrafas, mas ele não sabia o preço dessa garrafa. Então, a gente vai falar que essa garrafa custa X. Então, ele pagou no vinho C 12 vezes X, né? 12x. E no vinho dele, comprou 4 garrafas, cada uma custava R$25. 4 vezes 25 dá 100, né? Aí, beleza. Agora, vamos somar aqui a quantidade total de garrafas. 6 mais 8 dá 14, 14 mais 12 dá 26, 26 mais 4 dá 30. Então, considerando-se o número total de garrafas compradas, ou seja, considerando-se as 30 garrafas compradas, na média, o preço de uma garrafa saiu por R$20. Então, ele está me falando que, considerando-se essas 30 garrafas, o preço médio de cada uma das garrafas foi de R$20, né? A média é igual a R$20 por garrafa. Aí a gente já pode continuar a solução desse problema. Se ele fala que a média do preço é R$20 por garrafa, ele está tratando de média aritmética. Como que a gente calcula a média aritmética? A média é igual à soma dos termos dividido pelo número de termos. No caso aqui, os termos são os preços totais de cada um dos tipos de vinhos. Então, a gente vai somar os preços totais de cada um dos tipos de vinhos e dividir pelo número de termos. Qual que é o número de termos? O número de termos é o total de garrafas. Conseguiu visualizar? Se ele quer saber a média do preço por garrafa, eu vou pegar o preço total e dividir pelo número total de garrafas. Vamos fazer isso? Eu sei que a média é igual a 20. Ele falou, o preço médio de uma garrafa saiu por R$20. Então, onde tiver média, eu vou colocar R$20. Então, a média é igual a R$20. Ela é igual à soma dos termos, 132 mais 152 mais 12x mais 100, dividido pelo número total de garrafas, dividido por 30. Eu posso pegar esse 30 que está dividindo, passar para o lado de cá, ele vai passar multiplicando. Então, eu vou ficar com 20 vezes 30 é igual a 132 mais 152 mais 100 dá 384. 384 mais 12x. 20 vezes 30 dá 600. Pego esse 384 que está positivo, passo para o lado de cá, ele vai passar negativo. 600 menos 384 é igual a 216. Pego esse 12 que está multiplicando o x, passo para o lado de cá, ele vai passar dividindo. Então, vou ficar com 216
dividido por 12. 216 dividido por 12 dá 18. Então, o preço de uma garrafa do tipo C custou R$18, ok? Conseguiu entender? A média é a soma dos termos dividido pelo número de termos. Se a gente sabia que a média era 20, onde tem média a gente substitui por 20. Aí a gente consegue achar o preço da garrafa tipo C. É isso que ele quer saber? Não. Só continuar lendo para ver o que ele quer saber. Ó. O número máximo de garrafas de vinho do tipo C que podemos comprar, que poderiam ser compradas com R$300, é de quanto? Bom, para saber quantas garrafas do tipo C a gente pode comprar, é só dividir R$300 pelo preço de uma garrafa, né? 300 dividido por 18. 300 dividido por 18 é igual a 16,6666, né? Ou seja, será possível comprar 16 garrafas inteiras e 0,6 garrafas, digamos assim, né? Então, garrafas inteiras é possível comprar 16 garrafas, então essa é a resposta da questão, a letra C, ok? Dúvidas? Se tiver dúvidas, pode perguntar aqui embaixo. Para essa questão, vou deixar aqui em cima, pode aparecer. Nesse link você encontra uma playlist só contendo questões envolvendo média aritmética, mediana e moda, não é? Então, se você tem dúvidas em relação a esse conteúdo, acesse essa playlist e dá uma conferida, tenta resolver as questões que estão lá, ok? Vamos para a questão número 5. Essa questão dizia: a sequência de números inteiros x-1, y5z está em ordem crescente. Então, a gente tem aqui ó, que x-1 é menor que y, que é menor que 5, que é menor que z. Está em ordem crescente, do menor para o maior. Sabendo-se que a soma de todos eles é 10. Então, quando eu somar x-1 mais y mais 5 mais z, o resultado vai ser 10, né? Se eu já fizer aqui, ó, menos 1 mais 5 dá 4. Vou passar o 4 para cá, vou ficar com 10 menos 4. X mais y mais z é igual a 10 menos 4. 10 menos 4 dá 6. Né? Então, eu já tenho que x mais y mais z é igual a 6. Então, é 10 que x mais y é igual a menos 1. Então, o problema acabou de me falar que x mais y é igual a menos 1. Opa! Eu tenho x mais y aqui, sei que isso é igual a menos 1, e eu tenho x mais y aqui, ó, x mais y. Então, eu vou pegar esse x mais y e substituir por menos 1. Por quê? Porque eu sei que x mais y vale menos 1. Né? Então, vamos fazer isso, ó. Menos 1, o x mais y, onde tinha x mais y eu coloquei menos 1, mais z é igual a 6. Pego esse menos 1 que está negativo, passo para o lado de cá, ele vai passar positivo. Então, vou ficar com 6 mais 1. Z é igual a 6 mais 1, 7. Então, já achei o valor de Z. Continuando a leitura, e que y menos z é igual a menos 5. Então, y menos z é igual a menos 5. Eu sei que o z vale 7. Então, onde tem z, eu substituo por 7. Y menos 7 é igual a menos 5. Menos 7. Passo para o lado de cá, vai passar como mais 7. Mais 7 menos 5. 7 menos 5 dá 2. O y é igual a 2. Se eu sei o valor de y, 2, eu consigo agora achar o valor de x, porque eu sei que x mais y é igual a menos 1. Onde tem y, eu vou colocar 2. Então, vou ter x mais 2 é igual a menos 1. Pego esse 2 positivo, passo para o lado de cá, ele passa negativo. Menos 1 menos 2 dá menos 3. Então, já tenho o valor de z, de x e de y. O problema quer saber o valor de x vezes y é igual a quanto? Então, ele quer saber quanto é menos 3 vezes 2. Menos 3 vezes 2, menos vezes mais dá menos, 3 vezes 2 dá 6. Então, x vezes y é igual a menos 6. Essa é a resposta da questão, a letra B. Ok? Dúvidas? Se tiver dúvidas, pode perguntar. Se estiver curtindo as explicações, estiver entendendo o vídeo, larga o joinha aí, ó. Então, clica no joinha para dar aquela força. E compartilha esse vídeo, compartilha o link do canal nas suas redes sociais, no Facebook, no Twitter, manda pelo WhatsApp. Coloca onde quer que você queira. Só conta para o povo que o canal existe. Valeu?
Vamos para a questão número 6, vamos lá? Essa questão eu considerei como sendo a questão mais difícil desta prova, então dá uma olhada nela. Ó. Um capital A aplicado a juros simples com taxa de 0,9% ao mês rende o triplo de um capital de R$ 600, também aplicado a juros simples com taxa de 1,2% ao mês por um tempo que corresponde a 1/3 do tempo de aplicação do capital A. O valor do capital A é qual? Então, não dá tempo nem de respirar, né? Vamos lá, então, lê de novo. Ó. O capital A foi aplicado a juros simples de 0,9% ao mês. Então, a gente tem aqui ó, o capital A foi aplicado a juros simples, ou seja, a taxa de juros, né? Com juros simples com taxa. A taxa foi de 0,9% por mês. Rende o triplo do capital de R$ 600, também aplicado a juros simples. Então, o rendimento, o que é o rendimento? São os juros, né? Você coloca o dinheiro lá no investimento, quando você coloca o seu dinheiro lá no Tesouro Direto, por exemplo, ele vai render juros. Então, quando fala rendimento, você está se referindo a juros. O problema disse que o rendimento, os juros, são iguais a 3 vezes o rendimento, os juros do outro investimento que iniciou com um capital de R$ 600. Ó. Rende o triplo de um capital, também aplicado a juros simples, blá, blá, blá. Né? Então, o rendimento, essa parte aqui, talvez seja que os alunos fiquem com mais dificuldade. O rendimento do capital A, os juros do capital A, serão iguais a 3 vezes os juros, o rendimento do outro investimento. E o tempo que foi aplicado é um tempo T. Ele não falou qual é esse tempo T. Beleza. Aí agora a gente vai pegar o segundo investimento. Ó. Um capital de R$ 600, também aplicado a juros simples com taxa de 1,2% ao mês. Então, capital de R$ 600, aplicado a juros simples com taxa de 1,2% ao mês, por um tempo que corresponde a 1/3 do tempo de aplicação do capital A. Esse segundo investimento, os juros dele, a gente vai chamar de J, né? Eu sei que o rendimento, os juros do capital A serão 3 vezes os juros desse outro aqui. Então, os juros desse outro eu vou chamar simplesmente de J, ok? Qual que é o tempo que esse capital ficou aplicado? 1/3 do tempo, ou seja, 1/3 vezes o tempo. Lembra? 1/3 de alguma coisa é 1/3 vezes alguma coisa. É 1/3 do tempo em que o capital A ficou aplicado, 1/3 do tempo de aplicação do capital A. Então, é 1/3 de, se o capital A ficou aplicado durante um tempo T, vai ser 1/3 de T, ok? Aí você vai lá para ele quer saber o valor do capital A, né? Você vai lá para a fórmula de juros. Você sabe que juros é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. E você sabe também que os juros do capital A, esse aqui, ó, juros, são iguais a 3 vezes os juros do outro investimento, ou seja, 3 vezes J, ok? Vamos calcular quais foram os juros relacionados ao investimento A. Juros é igual a capital, o capital é A, vezes a taxa de juros, 0,9%, 0,9 dividido por 100, 0,9%, vezes o tempo que ficou aplicado, ou seja, vezes T. Conseguiu visualizar? Juros é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. Não pode esquecer que 0,9 é uma porcentagem, ok? Então, ou é 0,9 dividido por 100, ou é 0,009, ok? Qual que foi os juros desse segundo capital aqui? Ó? Os juros J foram iguais ao capital, 600, vezes a taxa, 1,2%, vezes o tempo. O tempo dele é 1/3 vezes T, ok? Beleza, se eu sei os juros de A e eu sei o valor de J, eu posso substituir nessa expressão que eu construí aqui. Ó. Os juros de A são iguais a 3 vezes os juros do segundo investimento. Por quê? Porque o problema falou, ó,
o capital A rende o triplo. O triplo é 3 vezes o rendimento do segundo capital. Ok? Então, vamos substituir. Vou ter aqui, ó, A vezes 0,9 sobre 100 vezes T é igual a 3, esse 3 aqui, vezes 600, vezes 1,2 sobre 100, vezes 1/3 de T. Resolvendo essas continhas, a gente vai ficar com... O que eu posso fazer? Né? Eu simplifiquei tudo que era possível. Se eu tenho só multiplicação e divisão, você pode simplificar. Então, eu vou cortar este 100 com este 100. Por que eu posso cortar esse 100 com esse 100? Porque eu tenho multiplicação e divisão, não tenho soma e subtração aqui envolvido, ok? Se tivesse soma e subtração, você ia ter que tirar o MMC. Como você tem só multiplicação e divisão, você pode cortar este com esse. É como se você passasse isso aqui para o lado de cá, ele vinha para o numerador, aí vou ter 100 dividido por 100. Posso cortar este t aqui, ó, com este t aqui. Então, vou cortar esse t do numerador com esse t aqui, ó. Como se eu pegasse esse t, passasse para o lado de cá, ele ia passar dividindo, t dividido por t dá 1, ok? O que mais que eu posso cortar? Posso cortar este 3 com este 3. Corta esse 3 com esse 3, vai dar 1 também. Então, vai sobrar, no fim das contas, A vezes 0,9 é igual a 600 vezes 1,2. Para resolver essa continha, você pode usar algumas estratégias. Você pode, por exemplo, multiplicar os dois lados por 10. Para quê? Para eliminar o número decimal. Então, você ia ficar com A vezes 9 é igual a 600 vezes 12. Multiplica os dois lados por 10. Aqui no vídeo eu fiz de outra forma. Eu transformei isso aqui em fração. Isso aqui não é 0,9, não é 9 décimos. Então, vamos escrever como sendo 9 décimos. A vezes 9 décimos é igual a 600 vezes 1,2 ou 12 décimos, né? 1,2 é a mesma coisa que 12 décimos. Por quê? Porque 12 dividido por 10 dá 1,2. Aí, se eu tenho agora, então, só multiplicação de novo, eu posso cortar esse 10 aqui, ó, com esse 10. Vai sobrar A vezes 9 igual a 600 vezes 12. Então, vou pegar esse 9, passar para o lado de cá, e vai passar dividindo, vai ficar A igual a 600 vezes 12 dividido por 9. Resolvendo essas continhas, você pode simplificar, por exemplo, aqui, ó, por 3. 600 dividido por 3 dá 200, né? 9 dividido por 3 dá 3. Aí você pega aqui 12 dividido por 3 que sobrou, dá 4. Então, vai sobrar 4 vezes 200, 4 vezes 200 dá 800. Então, A, o capital A, é igual a R$800. É isso que ele quer saber? Sim, o valor do capital A é R$800. Essa é a resposta da questão, a letra E. Então, viu, essa questão é um pouquinho mais trabalhosa, né? Tem um raciocínio um pouco mais elaborado, então pode ser que você tenha uma certa dificuldade. Mas, para eliminar essas dificuldades, vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, só você clicar em mostrar mais, outras questões que tenham o envolvimento de juros para você treinar, beleza? Vamos para a questão 7? Vamos lá. Essa questão dizia: um terreno retangular ABCD, esse terreno aqui, ó, ABCD, terá 20% de sua área destinada à construção de um galpão BCEF, conforme mostra a figura. Então, se a gente considerar que a área do terreno inteiro, a área ABCD, é igual a X, a área ABCD, a área do retângulo inteiro, incluindo a área do galpão, é X. O problema disse que a área do galpão, 20% da área total, é destinada à área do galpão. Então, a área do galpão corresponde a 20% da área total. Essa área do galpão é 20% de X. Se essa área é 20% de X, essa área livre é 80% de X, concorda? 100% menos 20 dá 80. A área total é 100%. Menos 20% dá 80% de X. Ok. O perímetro do terreno ABCD excede, ou seja, é maior que o perímetro do galpão em quantos metros? Então, ele quer saber a diferença entre o perímetro do terreno todo pelo perímetro do galpão. Ok? A gente tem, então, que essa área livre corresponde a 80% da área total.
A gente consegue calcular qual é o valor dessa área livre? Consegue, por quê? Isso aqui é um retângulo e a gente tem os dois lados do retângulo, né? Então, ó, a área desse retângulo AFED é igual a 12 vezes 20. 12 vezes 20. Essa área é igual a 80% de x, ou seja, 80% da área total. 80% de x é 80 dividido por 100 vezes x, não é? 12 vezes 20 dá 240, isso é igual a 80% vezes x. O de se substitui por uma multiplicação. Se quiser resolver com número decimal, pode resolver com número decimal, vai dar 0,8x, ok? Aqui você pode simplificar, né? Então, ó, esqueci o tracinho aqui. Na verdade, eu não simplifiquei. Eu passei direto aqui o 100 para o lado de cá. Então, se ele está dividindo, ele passa multiplicando. E o 80 que está multiplicando, passa para o lado de cá, ele passa dividindo. Faltou o tracinho aqui, ó. Agora sim, você simplifica. Corta esse 0 com esse 0. 24 dividido por 8 dá 3. 3 vezes 8, 24, né? Então, dá 3. 3 vezes 100 dá 300. Então, x é igual a 300. O que é x, gente? X é a área desse retângulo grande todo aqui, ó, a área ABCD é igual a x. Então, a área total é x. Se a área total é x, a gente sabe que esta área ABCD é calculada por este lado, né, vezes esse lado AB todo. Concorda? A área do retângulo ABCD é igual à área desse lado vezes esse lado aqui, ó. Então, 12 vezes AB é igual à área do retângulo inteiro. Sabendo isso, a gente consegue, fazendo essa continha, a gente consegue achar o valor do lado AB. Basta eu pegar o 12, que está multiplicando, passar para o lado de cá, ele vai passar dividindo. Então, AB é igual a 300 dividido por 12, 300 dividido por 12 dá 25. Então, esse lado daqui até aqui vale 25. Se daqui até aqui, de A até F, vale 20 e tudo vale 25, esse lado FB vale 5, né? Bom, como ele quer saber qual é a diferença do perímetro do terreno ABCD em relação ao perímetro do galpão, vamos calcular qual é o perímetro ABCD. O perímetro ABCD é este lado, 12, mais esse lado inteiro, lado AB, que a gente calculou que é 25, mais esse lado BC, que também vale 12, mais esse lado CD, que também vale 25, é o lado inteiro, ok? Somando tudo isso, isso dá 74. O perímetro é a soma da medida de todos os lados. Aí sim, se tudo vale 25, esse lado EF vale, FB vale 5, né? Então, o perímetro do galpão é esse lado aqui, ó, 12, mais esse lado que é 5. Consegue visualizar que é 5? De A até B é igual a 25. Daqui até aqui, de A até F é 20. Então, 25 menos 20 dá 5, ok? Então, eu vou ter 12 mais 5 mais 12 mais 5. É o perímetro do galpão. 12 mais 5 mais 12 mais 5 dá 34. Bom, se eu sei o perímetro ABCD e sei o perímetro do galpão, para eu saber o tanto que um excede o outro, basta eu subtrair 74 por 34. 74 menos 34 é igual a 40. Essa é a resposta da questão, a letra A. Certinho? Dúvidas? Se tiver dúvidas, pode perguntar. Para essa questão, também vou deixar para você o link aqui em cima, pode aparecer. Nesse link você encontra só questões envolvendo figuras planas. Então, você vai, através dessas questões, conseguir relembrar fórmulas envolvendo área de figuras planas. Então, de retângulo, de quadrado, de triângulo, de círculo e por aí vai. Bem como outros conceitos, perímetro, né, diâmetro e por aí vai. Ok? Então, dá uma olhada nessa playlist para você treinar outras questões. Vamos para a questão 8, vamos lá? Essa questão é de volume de sólidos. Um reservatório na forma de um cubo, esse aqui, com 5 metros de aresta, conforme mostra a figura 1, está completamente cheio de água. Então, você tem aqui um cubo. No cubo, todos os lados, todas as arestas têm o mesmo tamanho, né? Então, 5, se essa mede 5, essa aqui também mede 5 e a altura também mede 5.
Se esse cubo está cheio de água, o volume de água dele corresponde ao volume dele, concorda? O volume de água vai ser o volume do cubo. Vamos calcular? Então, o volume de água no cubo é igual à área da base, se a base é 1 quadrado, a área lado vezes lado, 5 vezes 5, vezes a altura, 5 vezes 5, 25, 5 vezes 25, 125 metros cúbicos. Ok, então, tem 125 metros cúbicos de água aqui. Toda essa água será transferida para outro reservatório que tem a forma de um prisma reto de base quadrada. Então, aqui a gente tem um prisma reto de base quadrada com 4 metros de lado e 10 metros de altura, conforme mostra essa figura. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram a água que estava aqui e despejaram aqui, fizeram isso, ó, encheram isso aqui de água. Quando eles encheram isso aqui de água, não ocupou o volume todo desse prisma. Essa água atingiu uma altura que a gente vai chamar aqui de H, né? Essa altura H não é igual necessariamente a a altura desse prisma, que é de 10 metros. Beleza? A altura aproximada em metros que a água atingirá no reservatório da figura 2 será de quanto? Bom, ele quer saber exatamente qual é o valor desse H. Como é que faz para a gente calcular o valor desse H? Você sabe quanto que é o volume dessa água? Sabe, o volume dessa água é o mesmo volume que estava lá no cubo. Ele simplesmente pegou o volume todo daqui e jogou aqui dentro. Logo, o volume da água continua sendo de 125 metros cúbicos. Consegue visualizar isso? O volume não muda. É a mesma coisa que você pegar um copo de água e colocar em um copo maior. O volume de água que vai ter ali vai ser exatamente o mesmo, não é? Então, a altura, ele quer saber o valor da altura H, que um volume de 125 metros cúbicos ocupará no prisma. Então, basta a gente calcular usar a fórmula do volume para achar o H, né? Então, o volume dessa água, ou seja, a área da base, 4 vezes 4, vezes a altura da água, vezes H, então, 4 vezes 4 vezes a altura da água, é igual a 125 metros cúbicos. Conseguiu visualizar? Esse volume de 125 é igual à área da base, 4 vezes 4, vezes a altura que a água alcançou. Ok? 4 vezes 4, 16. H vai ser 125 dividido por 16. 125 dividido por 16, 12 não dá para dividir por 16. 125 dá. 125 dividido por 16 vai dar 7. 6 vezes 7, 42, vão 4. 7 vezes 1, 7, com 4, 11. 125 menos 112, 5 menos 2 dá 3, 2 menos 1 dá 1, sobra 13. Para continuar a divisão, você precisa acrescentar um zero aqui. Se você acrescenta um zero que não existia, você tem que colocar uma vírgula para continuar. 130 dividido por 16, coloca a vírgula, vai dar 8. 6 vezes 8, 48, vão 4, 8 vezes 1, 8, com 4, 12. Então, dá 130 menos 128, sobra 2. Já pode parar, né? Porque todas as respostas estão com uma casa decimal só. Então, a altura vai ser 7,8 metros. Essa é a resposta da questão, a letra C. Conseguiu entender? Conseguiu visualizar? Ele pegou todo o volume que estava aqui, passou para cá. Logo, esse volume de água é 125. Você vai fazer que 125 vai ser igual ao cálculo do volume desse prisma correspondente à água aqui, né? 4 vezes 4, base, área da base, 4 vezes 4, vezes a altura que você quer saber, vezes H. Ok? Certinho? Dúvidas? Para essa questão, também vou deixar para você aqui em cima, o link pode aparecer. Nesse link você encontra só questões envolvendo sólidos geométricos para você relembrar os conceitos de sólidos geométricos e como calcular o volume de sólidos geométricos, ok? Vamos agora para a penúltima questão, vamos lá? Um terreno retangular ABCD, com 15 metros de largura, 15 metros, e 78 metros de perímetro, ou seja, quando eu somar esse lado, com esse lado, com esse lado, com esse lado, vou ter um valor de 78. Será dividido por uma cerca BE, conforme mostra a figura. Isso aqui é uma cerca.
Sabendo-se que EC é igual a 1/3 de CD, EC é igual a 1/3 disso aqui tudo. O perímetro em metros do triângulo BCE é qual? Bom, primeira coisa, a gente sabe que a soma de todos os lados dá 78. Vamos chamar esse lado maior aqui do retângulo de x. Então, quando eu somar 15 mais x mais 15 mais x, isso vai dar 78, porque o perímetro é 78, né? Perímetro do retângulo, 15 mais x mais 15 mais x, 15 mais x mais 15 mais x é igual a 78. 15 mais 15 dá 30. Pego esse 30, está positivo, passa para o outro lado, ele passa negativo. X mais x, 2x. 2x igual a 78 menos 30. 78 menos 30 dá 48. Pego esse 2 que está multiplicando, ao passar pelo lado de cá, ele vai passar dividindo. X é igual a 48, dividido por 2, x é igual a 24. Então, esse lado todo mede 24, ok? Bom, se o x mede 24 e o problema falou que EC é igual a 1/3 de CD. EC é igual a 1/3 vezes CD. Você sabe que CD é igual a 24, porque o CD é o que eu chamei de x, né? Então, EC é igual a 1/3 de CD. CD é o x, ok? Onde tem x, você substitui por 24, né? Então, EC é igual a 1/3 vezes 24. 24 dividido por 3 dá 8. Logo, esse lado aqui vale 8. Esse lado vale 8. O lado BC vale quanto? Vale 15, né? Se a gente tem um retângulo, este triângulo é um triângulo retângulo, porque aqui tem um ângulo reto, né? Se é um triângulo retângulo, para a gente saber o valor desse lado, para calcular o perímetro dele, basta a gente usar o teorema de Pitágoras, né? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, BE ao quadrado, a hipotenusa ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. 8 ao quadrado mais 15 ao quadrado. 8 vezes 8, 64. 15 vezes 15, 225. 64 mais 225 dá 289. Esse quadrado, ao passar pelo lado de cá, ele passa como raiz, né? Então, BE é igual a raiz de 289. Raiz de 289 dá 17. Você vai calcular essa raiz por aproximação. Se 15 vezes 15 é 225, né? Então, você ia aumentar 1 a 2 unidades até chegar em 289 para saber a raiz, ok? Você vai fazendo por tentativa e erro mesmo, beleza? Então, BE, o lado BE, vale 17. É isso que ele quer saber? Não, ele quer saber o perímetro do triângulo. O perímetro do triângulo, então, vai ser 8 mais 15 mais 17. 15 mais 8 mais 17 dá 40. Essa é a resposta da questão, a letra A. Certinho? Dúvidas? Se tiver dúvidas, pode me escrever, deixe suas dúvidas aqui embaixo nos comentários do vídeo. E agora a gente vai para a última questão dessa prova. Se você chegou até aqui, parabéns! Força de vontade conta muito na hora de passar em um concurso público. Vamos lá para a última questão? Para organizar o estoque de uma empresa, várias placas quadradas de borracha, cada uma delas com 40 centímetros de lado nas cores azul e amarela, foram coladas horizontalmente, uma ao lado da outra, em uma parede de 28 metros de comprimento, formando uma linha reta conforme mostra a figura. Então, ó, você tem aqui esses blocos nas cores azul e amarelo, sendo que para cada 3 blocos azuis você tem um amarelo, e eles são colados sempre nessa mesma sequência, azul, 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 amarelo, azul, 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 amarelo. Eles foram colados, a medida desse lado, o problema falou que é 40 centímetros, e a parede inteira tem 28 metros. Sabendo que essa sequência de placas foi iniciada com 3 placas azuis, seguidas de uma placa amarela, conforme a gente já viu, que esse padrão de cores das 4 primeiras placas se manteve ao longo dos 28 metros da parede, ou seja, você sempre vai ter 3 placas azuis, uma amarela, 3 azuis, uma amarela, e que não há espaço entre as placas,
é correto afirmar que o número de placas azuis utilizadas foi de quanto? Bom, você sabe que a parede tem 28 metros e que o lado de cada uma dessas placas mede 40 centímetros. As unidades estão diferentes, né? A unidade aqui é centímetro, a medida do lado da placa, e a unidade que está aqui na parede é metro. Então, a primeira coisa, vamos colocar as unidades sendo iguais. Vamos transformar esses 28 metros em centímetros. Quantos centímetros tem 28 metros? A gente tem que a escala é metro, decímetro, centímetro. Se a gente tem 28 metros e quer transformar em centímetros, a gente tem que andar com a vírgula que está aqui, ó, 1, 2 casas para a direita. Para andar para a direita, basta eu acrescentar 2 zeros. Então, 28 metros é igual a 2.800 centímetros. Está vendo? Acrescentei 1 zero, foi 280 centímetros. Acrescentei 2 zeros, virou 2.800 centímetros. Então, a parede tem 2.800 centímetros e cada uma dessas placas tem 40 centímetros de lado. Para eu saber quantas placas existem no total aqui, basta eu dividir o tamanho da parede pelo tamanho do lado de uma placa. Concorda? Então, eu vou fazer número de placas da parede é igual ao tamanho da parede, 2.800 centímetros, dividido pelo tamanho do lado de uma placa, dividido por 40 centímetros. Corta esse zero com esse zero, 28 dividido por 4 dá 7, 7 com 0, 70. Então, existem aqui 70 placas. Essas placas, essas 70 placas, estão organizadas sempre da mesma forma de 4 em 4. Existem 3 placas azuis, uma amarela, depois 3 azuis, uma amarela, certo? Então, a sequência, 3 placas azuis, uma amarela, totalizando 4 placas no total de cada uma dessas sequências. Conseguiu entender o que eu quis dizer? Você tem 3 placas azuis para uma amarela, 3 mais 1, 4 placas no total. O que você tem que fazer para resolver essa questão é ver quantas sequências completas dessas 3 placas azuis mais uma amarela, ou seja, dessas 4 placas, existem dentro das 70. Então, você vai dividir o total de placas 70 por 4 e ver quanto dá essa divisão, incluindo o resto da divisão. Você vai fazer 70 dividido por 4 e você vai observar, você vai ver o número inteiro e observar qual é o resto da divisão, ok? Então, quantos conjuntos completos de 4 placas, ou seja, de 3 azuis e uma amarela, existe dentro das 70 placas? Basta dividir 70 por 4. 70 dividido por 4 dá 17 com o resto de 2. Pega essa divisão, faz no papel. 70 dividido por 4, né? 7 dividido por 4 dá 1. Aí vai sobrar 1 vezes 4, 4. 7 menos 4, 3. Sobram 3. 30 dividido por 4 dá 7. 4 vezes 7, 28. 28 para 30 sobram 2. Então, dá 17, sobram 2. Conseguiu visualizar? Faz no papel que vai ser facinho de ver, que dá 17, resto 2. Isso significa o quê, meu caro? Significa que existem 17 conjuntos dessas 4 placas, ou seja, existem 17 sequências de 3 azuis com uma amarela, né? Então, um conjunto, 2 conjuntos, 3 conjuntos e assim sucessivamente. Tem 17 conjuntos inteiros e restam 2 placas. Depois que você termina um conjunto, começa o outro conjunto, concorda? Então, essas 2 placas que vão sobrar vão ser azuis ou amarelas. Você terminou um conjunto, vão sobrar 2 placas. Vai ter outra azul e outra azul. Conseguiu visualizar? Então, existem 17 conjuntos completos, mais 2 placas azuis, que seriam as 2 próximas placas da próxima sequência, que não é completa. Ok? Então, o problema quer saber quantos conjuntos são? Ele quer saber qual é o número de placas azuis. Se tem 17 conjuntos completos, em cada conjunto completo existem 3 placas azuis. Então, eu vou fazer 3 azuis vezes o número de conjuntos completos, 3 vezes 17, né? 17 conjuntos vezes 3 placas azuis, mais as 2 placas azuis que estão
sobrando, que não completaram um conjunto inteiro. 3 vezes 17 dá 51. 51 mais 2 é igual a 53. Então, existem 50 dentro dessas 70 placas, 53 delas são azuis. Essa é a resposta da questão, a letra D. Certinho? Dúvidas? Se tiver dúvidas, lembra, pode me escrever, deixa suas dúvidas aqui embaixo nos comentários do vídeo, que eu sempre respondo, ok? No mais, espero que você tenha entendido, tenha curtido as explicações. E lembra, se curtiu, deixa o joinha, compartilhe o vídeo, compartilhe o link do canal, por favor, para ajudar o canal a crescer. E se inscreve aqui no canal, clica nessa carinha que está aparecendo em algum lugar aqui, pode estar aparecendo aqui, pode estar aparecendo aqui do lado, para dar uma força. Valeu? No mais, bons estudos, até a próxima.